Graça e paz, igreja. Vamos fazer a leitura bíblica, né? Aqueles que puderem podem ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos fazer a leitura bíblica em Efésios, capítulo 3. Filipenses? Não, Filipenses, melhor dizendo, né? 3. Filipenses 3, 12 ao 16. Vamos lá. Aqueles que puderem, né, podem acompanhar aqui na projeção. A gente vai colocar. E os que encontraram, podem dizer amém. Amém. Vamos lá. A partir do versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos repetir esse último versículo, né? 16, todos. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque, como já foi cantado, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode fazer qualquer coisa acontecer. É uma obra Tua, Senhor. Nós não somos nada, somos miseráveis, carecemos da Tua graça, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu e nos fez chegar até aqui. Que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, que será exposta a partir de agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, queridos, podem sentar. Eu vou tentar aqui traduzir aquilo que é fundamental para a gente pensar, e mais do que pensar, aplicar em nossas vidas. Amém? Obrigado, Léo, pelo auxílio aqui nos ventiladores. O texto que nosso irmão Romário tratou é muito conhecido, Filipenses capítulo 3, verso 12 e 16, né? Que basicamente Paulo, ele pega a figura de um atleta romano que vai em busca, como vocês sabem muito bem, de uma coroa, como eu já disse outrora, uma coroa não de metal, mas geralmente de louro, que representava a glória. Mas, de forma geral, eu queria que nós pensássemos nesse texto dentro de uma perspectiva dessa corrida e dessa corrida do tempo. E como todo tempo, o tempo ele corre para frente. Mas, basicamente, tem duas formas de conceder e conceituar o tempo. Alguns da qualidade de Miceas Eliades ou Eliades, ele tem a ideia do tempo, ela não é uma linha reta, linear, mas ele tem a ideia, como muitos têm hoje, da ideia de um tempo cíclico, um tempo em que tem uma volta e depois volta à estaca zero. Só que nós cristãos não temos esse conceito do tempo de forma cíclico, de um círculo, porém de uma forma linear. Por quê? Porque nós partimos da ideia de que Deus, de fato, Ele criou tudo. Nós partimos do conceito da criação, da queda, da redenção e da glorificação. Ou seja, cada ano a menos que passamos aqui, não é uma volta simplesmente a um janeiro e depois no findar de um dezembro, mas nós não estamos caminhando de forma feito um círculo, mas nós estamos caminhando feito uma forma reta. Estamos caminhando para um propósito, para um fundamento, para uma ideia que foi outrora concedida no passado, na criação,
Mas houve de fato na concepção humana uma queda, mas na divina, no tempo de Deus, do Kairos de Deus, o projeto não foi alterado. Amém? 2024 está aí na frente. E o que nos causa em 2024 é incerteza. Se existe uma coisa que nós temos em 2024, mais certo é que nós não temos certeza de nada. E essa incerteza paira sobre a minha e a tua vida uma inquietude muito grande. Só que lembre-se que esse ano que vamos de fato percorrer é um crono no calendário humano, mas acima do crono existe um Senhor soberano, que Ele tem o Kairos dele e tudo está sobre o comando e o controle dele. E é sobre esse controle que nós devemos aprender a descansar. Não descansar sobre as nossas inquietudes e medos que muitas vezes paira no meu e no teu coração. E a partir daí, eu queria ver 3 verdades em que Paulo nos ensina acerca desse texto, meu amado. A primeira verdade é que devemos prosseguir para aquilo que Cristo conquistou em mim e por mim. Vamos juntos? Diga, prossigo para aquilo. E aí se pergunta, qual é aquilo? A gente tem que prosseguir, sim, mas prosseguir para um alvo. E é uma das coisas que eu vejo mais terríveis na sociedade contemporânea, nessa sociedade pós-moderna, é que as pessoas não têm alvo. Eu não me canso de dizer nesse púlpito, em que eu vejo uma sociedade nilista, uma sociedade que as pessoas não têm projeto de nada. Se você pegar a minha Bíblia de vários anos, todo 1º de janeiro de cada ano, eu elenco 3, 4 pontos para o ano. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, e vocês respondessem a vocês mesmos. Quem de fato projetou no mínimo 3 metas para 2024? Eu não sei, eu não projetei nada, eu não sonhei nada. Ainda está a tempo de você, na capa da sua Bíblia, antes de dormir hoje, elencar 3 pontos. E daqui a um ano, se Deus permitir, você pode chegar e dizer, rapaz, eu alcancei ou não alcancei. Deus me fez alcançar ou não. Agora, você entrar um ano e não ter um projeto de vida, não ter um alvo. Não, eu vou caminhando. Todos nós temos que ter sentido no caminhar. Porque você tem que caminhar para um alvo. Amém? E quem caminha para frente, ele caminha na ânsia de chegar no alvo. Quem dirige, não dirige olhando para o retrovisor. O retrovisor é algo, não é primário, é terciário, é algo, só uma peça ali. Mas o principal está o quê? No para-brisa, para frente. Amém? E é para frente que a gente tem que caminhar. É para frente que a gente tem que olhar. Mas para mim olhar para frente, para você olhar para frente, para nós olharmos para frente, a gente tem que ter alvo. Amém? A gente tem que ter alvo espiritual. A gente tem que ter alvo, como é que diz? Financeiro. A gente tem que ter alvo material, emocional. Nós precisamos traçar alvos. Amém? E aí, o que é que o texto nos ensina? Ele diz, olha, prossigo para aquilo. Ou seja, para um alvo. Para aquilo que o Senhor conquistou por mim e em mim. Prossigo para aquilo que Cristo conquistou em mim e por mim. Atente comigo o verso 12, melhor dizendo, diz assim, olha, não que eu haja recebido o que haja obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Veja bem, eles já não têm recebido, e não já têm obtido a perfeição. Paulo diz, eu não alcancei a perfeição. Porque ele ainda está o quê? Prosseguindo. Quantas pessoas ficam estagnadas? Não, eu já alcancei. O que eu tinha de alcançar, eu já alcancei. Quantas pessoas dizem, não, olha, o meu sonho é me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou viver a vida. Está perdido. O seu sonho tem que ser o sonho de hoje.
Não é sonhar numa utopia do amanhã, mas sonhar no hoje. Amém? Você pode viver e viver com qualidade hoje. Quando você pensar com os seus 65 anos, 70, eu vou me aposentar e vou viver, não vai ter mais nem condição de viver mais a vida. Porque a vida passa muito rápido, como eu digo a vocês. É esse sonho de vocês, utópico, de dizer, eu vou me aposentar, eu só vou comprar uma pizza quando eu tiver o dinheiro, apoio está ruim. Alexandre sabe muito bem disso, né? Quantas vezes eu e tu, a gente traz não tem condição de fazer. Cátia diz, não tem condição. Jorge diz, muito menos. Eu digo, mas a gente vai fazer. Estica de um lado, bota cartão para outro. Eu não estou mandando ninguém fazer loucura, mas eu quero dizer que a vida é feita de desafios. Hoje eu estava em casa lavando os meus pratos e vi uns caras em cima de um caminhão, aqueles caminhões de vaquejada, em cima, 3 caras, parecia que eles iam flutuando, voando ali. Diga, aqueles caras ali, eles são indivíduos que eles se lançam na vida. Eles têm coragem de viver. Não, eu não vou montar numa bicicleta porque o carro passa por cima de mim. Eu não vou naquele canto porque eu vou morrer. Eu não vou fazer isso porque não vai dar certo. Ou seja, a mente é uma mente presa, escrava. Ele disse, eu quero caminhar, mas é com freio de mão. Eu quero caminhar, mas é no freio no pé. Como é que pode? Eu tenho que caminhar. E como eu sempre digo a vocês, se você não pode correr, você caminhe. Se não pode caminhar, de fato, ande. Se não pode andar, esteja se rastejando. Agora, jamais parado. Descanso só na glória, só no céu. E melhor dizendo, nem no céu vai ter descanso. Eu reitero essa verdade. Nem, no céu vai ter atividade, no céu vai ter adoração, no céu não vai ter esse lugar tão monótono como muitas vezes pensam. E aí eu quero dizer a vocês, prossigam, e prossigam para aquilo que o Senhor conquistou por mim e em mim. Amém? E é onde ele deixa bem claro, olha, eu não que tenha recebido, ou seja, ele não está preso. Observe que o verbo recebido aqui está impregnado no particípio, uma ação já realizada. Não, eu já recebi, sim. Eu recebi, mas o quê? Quero receber mais. Eu já conquistei, mas preciso o quê? Conquistar mais. Tem pessoas que ficam estagnadas, né? Eu sempre observo bem. Pastores que eu conheci nos anos 90, Romário, era um crânio. Hoje eu disse, rapaz, esse cara congelou no tempo. Eu fico pensando, você, Samuel, daqui a 15 anos, olhando para mim, esse cara aqui, eu conheci, precisava que Zé Maria sabia alguma coisa. Aí eu congelei no tempo. Eu quero acompanhar vocês. Amém? Eu quero caminhar com vocês. E é isso que a gente tem que fazer, meu amado. Não ficar estagnado, mas caminhar. Pensamento para frente. Lembrando que o tempo é linear. E lembrando que esse tempo não sou eu nem você, mas é Deus que tem o controle de tudo. A maior bobagem minha e sua é querer controlar alguma coisa. Querer controlar as pessoas, querer controlar nós mesmos. Sabia disso? A gente quer as coisas tudo do controle dentro do quadro. Eu já fui assim. E eu estou procurando ser menos chato, menos rigoroso comigo e com as coisas que me cercam. Porque a vida precisa de uma leveza. Sabia disso? E ninguém quer ficar cercado de xarope, não. Eu quero casar um caba chato, homem. Uma mulher abusada que tudo reclama do calor, da quentura, do frio, não sei de quê. Vamos ser mais leve. Amém? Vamos prosseguir. Vamos entender, como disse Paulo ali. Eu recebi, certo? Eu já o quê? Tenho obtido, já não obtive o que? A perfeição. Mas, aqui olha, o contrário, ó. Contrariedade, mas prossigo. Eu já recebi, mas eu não estou estagnado em quê? Em receber. Eu quero o quê? Continuar recebendo. Você já conquistou? Sim. Diga, quero continuar conquistando. Conquistando aquilo que Cristo conquistou por mim e em mim. Não é a conquista sua, não é a conquista própria, não é um mérito próprio, mas é o mérito de Deus em mim e em ti.
Agora, meu amado, Deus não trabalha com incrédulo. Deus não trabalha com quem não crê. Ah, pastor, onde é que o senhor vê isso? Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O crer, a fé é fundamental. Sabemos muito bem que essa fé é oriunda de Deus, sim. Claro que é de Deus, tudo provém dele e é para ele. Mas dentro do projeto soberano de Deus, ele requer de mim e de você uma tomada de decisão, dizer, eu quero, eu acredito. E se não pode crer, faça como os discípulos, Senhor, ajuda-me a crer. Agora, não, eu não creio e o Senhor não vai fazer mesmo não. Diga, Senhor, eu não posso, eu não consigo crer, mas me ajuda a crer. Porque Paulo diz, não que eu tenha obtido, nem que eu tenha recebido, nem que eu tenha alcançado, de fato, a perfeição, mas prossigo para o quê? Diga, para aquilo, prossigo para conquistar, para aquilo que fui o quê? Conquistado por Cristo Jesus. Ele não conquistou, mas quem conquistou? Cristo. Nele e para ele. Amém? Portanto, a conquista sua não é sua. Diga, a conquista minha, na verdade não é minha. Ela é dele. Não foi eu que conquistei. Foi Cristo que conquistou. Seja da salvação ao copo de café que você tomou hoje, preto. Ou talvez com leite, não sei. Só sei de uma coisa. Que foi Deus, em sua graça, que fez a vida, a salvação, a provisão, meu amado. Portanto, como ele diz aqui, prossigo para o quê? Para aquilo que Cristo conquistou em mim e por mim. Amém? Segunda verdade, o que a gente pode entender. Vamos aqui o verso de número 13. Amém? Filipenses 13, 14 prossegue, diz assim, olha. Aí ele diz aqui, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Era um indivíduo que não ficava, como eu disse, estagnado. Ele diz aqui, olha, eu não, de fato, não julgo ter alcançado. Aí interessante, Paulo, um indivíduo dotado de conhecimento fantástico. O homem falava em torno de 4 a 5 línguas, era poliglota. O homem tinha todos os dons espirituais, um homem realmente um discípulo criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores detentores do conhecimento judaico. Ele disse, eu não alcancei ainda. Aí eu vou dizer que eu alcancei. Aí vem tu dizer que já alcançou alguma coisa. E teu alcance já fica o quê? Eu já estagnei. Não, eu não alcancei. Não é isso? Onde ele diz aqui, olha, irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado. Mas, a diversidade mais uma vez aqui, mas, entretanto, porém, mas uma coisa faço. O quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que está diante de mim. Para eu alcançar, a primeira coisa, eu tenho que entender que eu não conquistei ainda tudo. Para conquistar o futuro, para frente, eu tenho de abrir mão de quê? Do passado. E aí eu torno a dizer, quantos de nós não alcançamos o futuro, porque ainda estamos presos no passado? Presos aos traumas, presos aos medos. Sabia disso? Se você tiver um medo vamos supor, de uma vaca, de chuva, de relâmpago, como criança, quando vem o cheiro daquela chuva, vem todos os medos na sua mente. Você teve um trauma, vamos supor, na infância, em qualquer... Aí aquilo que traz um filme à sua mente. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes estamos presos ao passado. O passado foi bom, deixa para trás. O passado foi ruim, aí é que tem que deixar para trás ainda. O que é que eu tenho que fazer? O quê? Olhar para frente, para Cristo. Aquilo que Ele conquistou em mim e por mim. Amém, amados? É isso que de fato Paulo nos ensina, onde ele diz, olha, eu não alcancei, eu não julgo
haver alcançado. Mas uma coisa é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Diga, devo esquecer as coisas que para trás ficaram. Amém? Ontem nós tivemos ali na Fabruste. Não foi bom? Sim ou não? É passado já. Só tem lembranças. As fotos são um congelamento do tempo. E eu fico pensando uma coisa, quantas das vezes a gente vai para um ambiente, a gente tira mais foto de que vive o ambiente. Tire 2, 3 fotos, mas viva o ambiente. Vou ver, vamos supor, um fenômeno. Aí no lugar do cabo ver, o cabo está filmando. Para depois o que? Não. Procure ver. Procure sentir as coisas. Procure apalpar. São essas coisas bem simples da vida, como eu disse a vocês. Agora, não viver atrelado ao passado. Foi bom, foi, mas ficou lá. O que é que a gente tem que fazer? Olhar para frente. Amém? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Mas o quê? Fiquei estagnado? Não. Avançando para que estão diante de mim. Aí ele prossegue ali. Prossigo para o alvo. Alguém só pode prosseguir se tiver o quê? Um alvo. E aí eu faço uma pergunta. Alguém tem alvo nessa noite? Tem que ter alvo. A vida é feita de alvo. Tem que ter alvo. Na vida sentimental, na vida acadêmica, na vida ministerial. A vida tem que ser movida por alvo. Mas o alvo de todos os alvos é o alvo da qual nós conquistamos em Cristo Jesus. Ou melhor dizendo, Cristo conquistou por mim. Por isso ele diz assim, olha, prossigo, diz o verso 14, vamos lá. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não foi para qualquer alvo, mas o quê? Para o alvo em quê? Da soberana vocação. Que é vocação chamado. Daquilo que Deus chamou, daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus tem de melhor para mim e para ti. Eu já vi alguém dizer, o melhor de Deus está por vir, sim, mas o melhor de Deus está por vir não nessa terra. O melhor de Deus está por vir para a igreja, para o céu de glória. O céu de fato é o alvo da igreja. Amém? Se acabamos 2023 e adentramos já em 2024, mas uma alegria a mais, porque foi um ano a menos nessa terra e um ano que nos aproxima a mais do céu de glória. Amém, meus queridos? Portanto, o projeto do crente tem que se primar dentro desse viés, de entender que a gente tem que caminhar e caminhar para frente, sempre olhando para Cristo, que é o nosso alvo, não olhando. Como vocês lembram muito bem, Pedro diante das ondas, no lugar de olhar para Cristo, olhou o quê? Para as ondas. Enquanto olhava para Cristo, caminhava muito bem. Flutuava no meio dos vendavais, das ondas. Olhou o quê? Para as ondas, para os vendavais. Ele arruinou. Quer prosseguir? Faz a pergunta, estou perguntando, quer prosseguir? O que é que tem que fazer? Sempre olhar para frente. Sempre olhar para Cristo, o nosso supremo alvo. Eu não conquistei, Cristo em mim conquistou todos os alvos. Tudo aquilo que me dá medo, inquietude, fraqueza, desânimo, toda sorte de coisa negativa. Nunca esqueça, Cristo tudo na cruz já conquistou. Amém, meus queridos? E por fim, prossigo, pensando, agindo, andando, de acordo com o que já conquistamos em Cristo e por Cristo. Vamos ver o 15:16 para encerrarmos. Todos nós somos o quê? Maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. Nunca esqueça, para alguém, meu amado, agir, nunca esqueça disso. Para alguém agir, antes tem que fazer o quê? Pensar. E quantas vezes nós temos um agir estagnado, porque a nossa mente está estagnada.
Nossa mente está medíocre, pequeno. Nós não pensamos, de fato, um palmo na frente do nariz. E se você quiser de fato alcançar alguma coisa em 2024, eu dou um conselho a você: reveja o que você está pensando. E aí eu vou ser, de forma redundante, pense no que você está pensando. Porque como estudante de psicologia eu sei muito bem o quanto é danoso um pensamento negativo. O quanto a gente é adoecido. A gente adoece antes de adoecer. A gente cria o problema antes de ele ter. A gente cria na cabeça. E se cria, muitas vezes ele já se aloja. Ele pode nem existir, mas na minha e na tua cabeça ele já existiu. E fica difícil de tirar. Está lá, não tem um problema, não tem. Mas eu já criei, não tem um problema, mas eu estou vendo o problema. Eles sentem o problema, eles sentem. Porque tenha cuidado no que você está pensando. Por isso que Paulo diz: olha, todos nós que somos o quê? Maduros, temos este modo de pensar. Pensa lá em cima o quê? Do prosseguir, do caminhar, do olhar para Cristo. Não, eu estou olhando para Cristo, mas com pensamento negativo. Eu estou olhando para Cristo, mas o diabo parece que é maior do que Cristo. Eu estou olhando para Cristo, mas a doença é maior do que Cristo. Você diz que está caminhando com Cristo para frente, mas o seu pensamento está preso ao passado e ao negativo. Amém? E aí, meu amado, por isso que ele diz assim: ó, a gente tem o quê? Fazer o quê? Somos o quê? Maduros, temos este modo de pensar. E se algum de vocês pensam de forma diferente, e também, isso Deus também revelará a vocês. Seja o que for, andemos de acordo com o que já conquistemos. E aí eu queria, de fato, encerrar nesse verbo pensar. Diga: pensar e andar. Eu só ando porque antes eu penso. O agir é importante, mas antes de eu agir eu tenho que saber o que eu estou pensando. E aí eu digo aqui a você: você só pode prosseguir, caminhar, abandonar o passado, se você recapitular o teu pensar. Saber que você não pode, mas que você crê num Deus que pode. Que você não é, mas entender um Deus que pode por ti. Nós somos fracos. Mas o problema da gente é o orgulho de achar que nós podemos, que somos capazes. E aí, quando a ficha cai, a nós arruinamos de vez. Sabe por quê? Porque nós botamos na nossa autoconfiança: eu posso, eu sou. Mas eu nem sou, nem posso. Paulo diz: posso o quê? Algumas coisas. Todas as coisas em que? Nele mesmo, não. Naquele que me fortalece. Portanto, meu amado, eu encerro dizendo a vocês: por fim, prossigo para frente, sempre olhando para Cristo, aquele que tudo por mim conquistou na cruz. Por isso, posso crer no amanhã. Vamos repetir juntos? Essa aplicação simples, porém objetiva. Diga: prossigo para frente, sempre olhando para Cristo, aquele que tudo por mim conquistou na cruz. Por isso posso crer no amanhã. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode verdadeiramente celebrar esse Deus tremendo, esse Deus que nos dá a graça para a gente prosseguir. 2024, como vocês sabem muito bem, está diante de nós. O que vai acontecer, pastor? Não sei. Eu me lancei nas mãos do Onipotente. Não eu, mas Cristo em mim. Amém? Você pode dizer da mesma forma: não deixe a incerteza, a angústia tomar conta do teu coração. Comece por onde? Por onde? Pelo pensar. Depois do pensar, agir. Tem que fazer. Depois do pensar, tem que o quê? Trabalhar no agir. E como é que vai agir? Olhando para trás? Não. Sempre olhando para frente e para Cristo, que é o nosso único e suficiente alvo.
Amém, amados?